quem é que não viu aquela cena da pessoa com a cadeira de roda, com o senhor na cadeira? Uns dizem que ele morreu antes, outros dizem que não, aí tem... Enfim, mas não é essa a questão. Suponha que, de qualquer forma, a pessoa teria cometido um ilícito, que seria a vilipendiação de cadáver. Aí eu nem sei o que é isso, é melhor a gente falar com quem sabe. O professor de Direito Penal do CEUB, que é o Centro Universitário de Brasília, professor Vitor Quintieri, aqui conosco. Professor, obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos da equipe no estúdio. Bom dia ao amigo, amiga, ouvinte e telespectador. É uma satisfação estar aqui. Vamos conversar sobre esse caso que gerou uma série de controvérsias e teses, né, a respeito da aplicação do direito penal no caso concreto. Contem comigo. Agora, professor, ter agido, estamos falando em tese, ter agido dessa forma, isso está capturado no Código Penal brasileiro? Bom, vamos levantar aqui algumas hipóteses e lembrando, e antes de tudo, Heródoto, parabenizando você e a equipe, né, do jornal por conscientizar a população. É importante que a população compreenda que um caso penal, ele passa por uma série de requisitos e aspectos, para que a gente tome cuidado e não impute de maneira inadequada responsabilizações, sem antes da apuração devida, um alerta que você fez aqui, inclusive, agora no início da manhã. Mas vamos lá, o artigo, né, do Código Penal que fala sobre o delito de vilipêndio a cadáver é o artigo 212 do Código Penal. Basicamente, consistiria na conduta de alguém que desrespeitasse um cadáver. Bom, além disso, eu não posso responsabilizar alguém, só para que a gente trabalhe com alguns exemplos aqui de maneira bem didática. Eu não posso responsabilizar alguém que tenha sido imprudente, por exemplo, negligente ou imperito nessa questão. Ou seja, eu tenho que aferir no caso concreto, eu tenho que ter indícios na fase inquisitorial e provas na fase processual de que o indivíduo agiu com intenção e consciência daquilo que estava fazendo, do ato corpóreo, né, de que, olha, tinha ciência de que a pessoa estava morta. Além disso, eu tenho que ter uma intenção em desrespeitar esse cadáver. Esse é um primeiro ponto que eu acho que é fundamental a gente esclarecer. Ao que tudo indica, e lembrando, estamos fazendo uma análise em abstrato, a presunção de inocência, ela é um princípio constitucional importantíssimo no nosso ordenamento, e temos que, aqui, com base nas informações que estão sendo publicizadas, né, uma primeira dúvida que já ocorre, ao que parece, seria o laudo DML a respeito da hora da morte desse indivíduo. Porque, veja, se nós colocamos dúvidas a respeito do horário da morte, ou seja, se foi antes ou durante a chegada no guichê do banco, podemos perfeitamente gerar dúvidas no sentido de que, afinal, essa sobrinha sabia ou não dessa situação. Além disso, algumas notícias foram publicizadas no sentido de que essa cuidadora se utilizaria de remédios, faria tratamentos com remédios controlados, outra questão que tem que ser aferida também, certo? Então, só para a gente começar aqui o nosso bate-papo, vamos conversar sobre crime impossível e outros termos que, né, chegaram, inclusive muitas pessoas mandaram perguntas lá pelo Instagram e pelas minhas redes sociais. Passa a bola, Heródoto, para que a gente converse. Professor, Vitor, pergunta o seguinte, isso difere de ocultação, do crime de ocultação de cadáver? Sim, perfeitamente. No crime de ocultação de cadáver, você tem por objetivo esconder, né, livrar do conhecimento público que você tem ali alguma relação, conexão com aquele cadáver. Então, seria uma conduta totalmente diferente. Ao invés de estar em um local público, com câmeras, com testemunhas, etc., esse indivíduo ocultaria da realidade pública, do conhecimento público, das autoridades, da família, da comunidade em geral, esse cadáver. A ocultação de cadáver é um crime que geralmente tem conexão com crimes antecedentes, como assim, João mata Maria e após matar Maria, oculta o seu cadáver visando dificultar, por exemplo, investigações futuras, visando sumir com um indício aqui, com uma prova, né, da materialidade que ligaria também a autoria desse crime antecedente. Então, são condutas diferentes, ambas punidas no direito penal a título de dolo. O dolo no direito penal é, inclusive, a regra. Como assim, Heródoto? Como assim, amigo ouvinte?
Basicamente, eu tenho que demonstrar na maioria dos crimes que há uma intenção e consciência de se praticar um ilícito, salvo se a lei determinar, possibilitar ao intérprete a chamada modalidade culposa. O amigo ouvinte, o amigo telespectador, você, Heródoto, e toda a equipe deve provavelmente já ter ouvido falar em lesão corporal culposa ou homicídio culposo. O que é isso? São crimes que podem ser cometidos mediante imprudência, negligência ou imperícia, mas para isso, para essa modalidade de responsabilização, cuja pena é menor, você tem que ter a previsão expressa em lei. Então, alguns esclarecimentos aqui sobre a diferenciação e como é que funciona, né, o nosso sistema penal na análise de casos concretos. Agora, professor, então, no caso em tela, ainda falando em tese, né? A polícia vai apurar direitinho, como você explicou muito bem, a gente entendeu bem por aqui. Mas pode-se pressupor, então, se a pessoa fez isso com intenção e, consequentemente, como você explicou, com dolo, a pena aumenta se essa pessoa, porventura, for condenada pela justiça? Bom, temos que analisar algumas questões sobre isso. Digamos que essa pessoa tem a intenção de vilipendiar o cadáver, certo? Ela poderá ser responsabilizada e na chamada dosimetria da pena, imaginem que uma pessoa condenada, o juiz, a juíza, tem que quantificar de maneira exata, né, uma pena. Como assim? Medir quanto de responsabilidade essa pessoa deve ter. Esse tipo de circunstância pode ser aferida, por exemplo, na chamada primeira fase da dosimetria da pena. Respondida essa primeira parte da nossa questão, Heródoto, algo que eu chamo muita atenção são teses relacionadas ao chamado crime impossível, né, que é um termo um pouco diferente, que sai um pouco, né, da nossa rotina diária ali nas notícias, a respeito de outros delitos que foram apontados. E se você achar interessante, podemos conversar sem problema nenhum, que são os crimes de furto mediante fraude e estelionato, certo? Então, assim, são questões bem interessantes, juridicamente falando, e que devem ser levantadas e, principalmente, debatidas, para que a melhor resposta possível, seja ela uma persecução penal resultando em condenação, seja sequer uma não persecução penal, ou ainda uma persecução penal que gere absolvição, ocorra. Como sociedade, temos todo o interesse nisso. Professor, nós vamos ter outra oportunidade para conversar sobre assuntos tão importantes e relevantes e claros como você está explicando aqui para nós. Muito obrigado pela gentileza. Nada, Heródoto. Muito obrigado. Professor Vitor Quintieri, professor de Direito Penal da CEUB, conversando conosco sobre o mote foi aquele caso da cadeira de roda, para a gente entender, né, como é que a lei vê para isso.